A gente vai embarcar agora numa das missões de casamento mais uau, arriscadas da história. É uma história de fé, de estratégia e de um destino que mudaria o curso de nações inteiras. E tudo isso girando em torno da busca pela noiva perfeita. Então, a grande pergunta que move essa história é essa. Como é que se arranjava um casamento desses de altíssimo risco há 4.000 anos? Pensa só no cenário. Um patriarca já idoso, Abraão, com o filho, Isaque, que precisa se casar para continuar uma linhagem que foi prometida, só que tem uma condição. A noiva não pode ser do povo local. Não tinha aplicativo de namoro, né? Era preciso uma missão de verdade. E que missão, hein? Abraão, já bem velhinho, confia essa tarefa monumental não a uma pessoa qualquer, mas ao seu servo mais antigo e leal, o cara que administrava tudo o que ele tinha. A responsabilidade é imensa e o pedido é tratado como um dever sagrado. O juramento em si já é algo fascinante. O servo coloca a mão sobre a coxa de Abraão, um costume antigo e muito, muito sério. Isso simbolizava um juramento ligado à descendência, ao futuro da linhagem de Abraão. Isso aqui era muito mais sério que um aperto de mão. Era um pacto, um compromisso de vida ou morte. E as ordens de Abraão foram assim, diretas e retas, quase um briefing de operação especial. Primeiro, proibição total, nada de mulheres locais. Segundo, o destino, a terra natal de Abraão, lá na Mesopotâmia. Terceiro, o objetivo, encontrar uma esposa para Isaque entre os parentes. E quarto, uma condição crucial. Isaque, de jeito nenhum, podia voltar para aquela terra. A missão era trazer a noiva, não levar o noivo. Ok, juramento feito, ordens na mão, o servo parte. E ele não vai de qualquer jeito, não. A jornada até a Mesopotâmia é longa. E é aqui que a estratégia e a fé desse servo vão ser colocadas à prova. E o palco principal para esse teste? Um poço de água. Simples assim. A expedição era grandiosa. 10 camelos. E isso não é só para carregar a bagagem, não. Era uma baita demonstração de poder, de riqueza da família de Isaque. E o mais importante, esses 10 camelos vão ser a peça-chave do teste genial que o servo está prestes a criar. E olha a inteligência do servo. Ele não chega a qualquer hora. Ele chega ao poço no fim da tarde. O momento exato em que as mulheres da cidade iam buscar água. Era tipo o ponto de encontro da cidade, sabe? O lugar perfeito para observar o caráter das pessoas, com calma, sem pressa. Ele não age por impulso. Ele espera, observa e monta um plano. E é aí que ele bola o plano dele, que na verdade é uma oração, um pedido por um sinal bem específico. A primeira parte, ok, a cortesia básica, dar água para um estranho. Mas a segunda parte, nossa, oferecer-se para dar água a 10 camelos sedentos depois de uma viagem longa é um trabalho gigantesco, um ato de generosidade e de uma força que, olha, não é para qualquer um. Esse era o sinal que ele estava procurando. E agora a coisa fica tensa. O servo faz essa oração, pedindo um sinal quase impossível. E o mais incrível? Antes mesmo dele terminar de falar, uma jovem se aproxima. O tempo é impecável, coisa de cinema. E essa jovem é Rebeca. A descrição dela é chave para a gente entender a história. Ela não era só muito formosa, mas isso é o mais importante, ela era da família de Abraão, sobrinha neta dele. O servo ainda não sabe disso, claro, mas as peças do quebra-cabeça estão se encaixando que é uma beleza. E este é o momento decisivo. O servo pede um gole de água, a parte fácil do teste. E a resposta de Rebeca é, simplesmente, de cair o queixo. Ela não só diz sim, mas por conta própria, ela se oferece para fazer aquela tarefa hercúlea de dar de beber a todos os 10 camelos. Ela não só passa no teste, ela dá um show de generosidade. A reação do servo é de puro espanto. Ele fica ali, só olhando, admirado, em silêncio, enquanto ela trabalha correndo para lá, para cá, para tirar água para todos aqueles camelos. E assim que ela termina, antes mesmo de perguntar quem ela é, ele já lhe entrega presentes caríssimos. É um ato de fé pura. Ele tem tanta certeza de que este é o sinal que ele age na hora, selando aquele momento. Só depois de entregar os presentes é que ele pergunta da família dela. E quando Rebeca revela que é filha de Betuel, parente de Abraão, pronto, a confirmação total. O servo se curva e agradece, reconhecendo a mão divina que o guiou direitinho até o seu destino. A busca tinha acabado. Agora começava a negociação. Aí Rebeca sai correndo para contar para a família. O irmão dela, Labão, vê as joias de ouro no nariz e nos pulsos da irmã
e na hora já entende que tem algo importante acontecendo. Ele corre para convidar o servo para sua casa. As joias falaram por si, sinalizando que aquele não era um visitante qualquer. Já dentro da casa, a hospitalidade é oferecida, mas o servo recusa. E a resposta dele mostra um foco impressionante. A missão vem em primeiro lugar. Ele não ia comer, beber ou descansar até ter declarado seu propósito. A urgência e a seriedade da sua tarefa ficaram bem claras para todo mundo. E aqui vem a jogada de mestre do servo. Ele não chega e fala, vim pedir a mão da Rebeca. Não. Ele narra a história toda, tintim por tintim, exatamente como aconteceu. Ele apresenta cada evento, o juramento, a viagem, a oração, o sinal, como uma série de eventos guiados por uma força maior. Ele está mostrando para a família que aquilo não é um arranjo humano qualquer, mas algo que estava destinado a acontecer. E a estratégia dele funciona, que é uma beleza. A família, ao ouvir a história completa, chega a uma única conclusão. Eles reconhecem que os acontecimentos são tão perfeitamente alinhados que só podem ser obra do destino, ou, como eles dizem, do Senhor. Eles sentem que não têm nem o direito de interferir. A resposta é sim. Bom, negócio fechado, a missão entra na sua fase final. A família ainda tenta segurar a partida por uns dias, mas o servo insiste em voltar imediatamente. O sucesso da missão precisava ser concluído sem demora. E aí a gente chega num momento que é crucial. E olha, surpreendentemente moderno para a época. Depois de toda a negociação entre os homens, a família se vira para Rebeca e faz a pergunta final. A decisão, no fim das contas, é dela. Ela tem o poder de dizer sim ou não para o seu próprio futuro. E a resposta de Rebeca é de uma força e concisão. Irei. Uma única palavra. Nenhuma hesitação. Ela demonstra uma coragem e uma decisão notáveis. Pronta para deixar tudo para trás e viajar para uma terra desconhecida para se casar com um homem que nunca viu, tudo com base na incrível história que ouviu. E o encontro dos dois é uma cena de filme. Isaac está no campo, meditando no fim da tarde, quando levanta os olhos e vê os camelos se aproximando. Ao mesmo tempo, Rebeca, de cima do seu camelo, vê um homem no campo e pergunta quem ele é. Seus dois mundos estão prestes a colidir. O servo, com aquela sensação de missão cumprida, relata tudo a Isaac. E o passo seguinte é profundamente simbólico. Isaac leva a Rebeca para a tenda que era de sua falecida mãe, Sara. Isso significa não apenas casamento, mas que Rebeca está assumindo o papel de matriarca na família. E a história não termina com um contrato assinado, mas com emoção. Isaac a amou. Esta jornada épica, que começou com o juramento solene e foi guiada por um teste de generosidade, culmina não apenas em uma aliança, mas em amor e consolo genuínos. Uma missão de altíssimo risco que resultou em uma conexão humana profunda, mostrando que, mesmo nos planos mais grandiosos, o que realmente importa é o que acontece no coração.